O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, toda a liturgia desse domingo nos fala da nossa relação com a Palavra de Deus. A gente escutou essa bonita passagem do livro de Neemias. O que contam esses livros de Esdras e Neemias? Eles contam a volta dos judeus a Jerusalém. O povo de Jerusalém tinha sido deportado, e Jerusalém tinha sido invadida pelas tropas de Nabucodonosor, da Babilônia. Tinham sido levados para a Babilônia. E lá o povo ficou durante 70 anos. Depois, a própria Babilônia foi conquistada por um outro grande império, da Pérsia, e o imperador Ciro ordenou que aquela população originária de Jerusalém voltasse para a cidade e reconstruísse o templo de Jerusalém, que estava em ruínas. E aí começam a contar, esses dois livros de Esdras e Neemias, toda essa aventura da volta do povo para Jerusalém depois de 70 anos, como eles se encontraram com uma população que ainda morava ali, todos os conflitos que eles tinham, todas as dificuldades que apareceram, da parte das autoridades, da parte deles mesmos, até que a gente se encontra com esse capítulo 8 de Neemias, que é como que o coração dessa narrativa, porque como que o Espírito Santo levou eles a entenderem: não adianta a gente construir ou reconstruir essa cidade com pedras, reconstruir esse templo com pedras, se nós
já não somos um povo, somos só um punhado de gente que não se entende mais, cada um procurando os seus próprios interesses. Então, o que nós vamos fazer para a gente voltar a ser um povo? E a resposta vem, eles encontram nas ruínas do templo os livros da lei, ou seja, os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Provavelmente os livros do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E ali começam a fazer uma leitura explicada desses livros, porque aquele povo nem mais falava a língua hebraica, tinham adquirido a língua da Babilônia, a língua de todo aquele império, né, o siríaco, que era aparentado com o hebraico, assim como quando você escuta alguém falando espanhol ou italiano e entende algumas palavras e não entende outras, né? Então, eles tinham que ler e tinham que também explicar o que diziam aquelas palavras, o que significavam aquelas frases, aquelas narrativas dos livros sagrados. E à medida que o povo foi escutando, ele foi lembrando de quem ele era, porque isso é uma coisa muito clara, a nossa identidade e a nossa memória vão juntas. Quando uma pessoa perde a memória, quando uma pessoa sofre de amnésia, a primeira pergunta que ela faz é: quem sou eu? Você não sabe mais quem é você, porque toda a tua identidade, ela é toda feita de relações, de encontros. E a identidade daquele povo de Israel, ela brotava toda do encontro com o Deus de Israel, do encontro com o Deus vivo, que realizou uma aliança com eles, que disse: vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. E aquele povo, escutando as palavras da aliança, escutando os mandamentos, entendeu que justamente por terem se afastado do Deus de Israel, por terem se afastado do Deus vivo, por terem servido a outros deuses, por terem deixado de lado os mandamentos de Deus, que não servem para Deus, não são para o bem de Deus, que não precisa de nós, mas são para nós, né? Como quando aqueles que reclamavam que Jesus fazia milagres em dia de sábado, Jesus dizia: o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Os mandamentos são feitos para nós, são o nosso manual de instruções, né? Se você quer ter uma vida boa, equilibrada e feliz, ali, o que você tem que observar? Então o povo, entendendo a razão da sua perda de identidade e se reencontrando com a sua identidade, com a sua memória, esse povo chora. E Esdras e Neemias dizem para eles: não chorem, não chorem, o dia de hoje não é para chorar, é dia de festa, é dia de alegria. O exílio ficou para trás, é o tempo do desconhecimento, o tempo da ignorância, o tempo de estar longe, ficou para trás. E esse amor de Deus, essa aliança que nós quebramos, da parte dele não foi quebrada, porque Deus é fiel, permanece fiel para sempre. E o amor dele nos trouxe de volta para cá. Então, vamos fazer festa, vamos festejar, né? A alegria do Senhor será a vossa força, como tantas vezes a gente diz na despedida da Santa Missa. Então, aqui a gente, diante disso, compreende como a palavra de Deus nos constitui como povo, constitui a nossa memória. E a gente, com esse olhar, enxerga aquilo que é narrado no Evangelho: Jesus que entra na sinagoga
Ninguém abre o livro para ele, como era de costume, ele mesmo abre o rolo, né? Que nos lembra as palavras do Apocalipse, né? Só o Cordeiro é digno de abrir o livro, né? E de aquele livro que tem, que as palavras estão trancadas, né? Porque ele tem a explicação, ele é a grande explicação de tudo, né? O grande resumo da Bíblia, né? Se a gente pudesse resumir a Bíblia numa só palavra, é claro que seria essa palavra, o nome de Jesus. Porque Ele é aquele que dá o sentido para tudo aquilo que está na Escritura, porque Ele é a palavra viva de Deus. Então, Jesus se encontra com a passagem de Isaías, que fala: o Senhor me ungiu para proclamar a boa nova, né, o Evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para dar de novo a vista aos cegos, para proclamar um ano da graça, quer dizer, um ano do perdão. Então, aqui, irmãos e irmãs, a primeira coisa que a gente constata é que essas palavras, nenhuma delas tem nenhum mandamento para nós. Todas elas falam não do que a gente deve fazer para Deus, mas daquilo que Deus fez para nós. E esse é o sentido de todo o Evangelho. No sentido de que, por que nós somos cristãos? Qual é a diferença aí no mundo das religiões, né? A grande diferença do cristianismo é essa, a grande diferença da experiência cristã é essa. Nós não proclamamos o que nós temos que fazer para chegar até Deus, mas o que Ele fez para chegar até nós. Como Ele nos entregou a sua vida para que nós tivéssemos a mesma vida divina que Ele vive junto do Pai, que é toda feita de amor, o amor que constitui a pessoa do Espírito Santo. Então, esse mesmo amor é derramado sobre nós e nós nos tornamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Esse é o significado profundo do gesto da Eucaristia. Quando comungamos o corpo de Cristo, nos tornamos corpo de Cristo. Nos tornamos membros desse corpo cujo Cristo é a cabeça. E mais ainda, quando recebemos a Eucaristia, nós nos comungamos uns aos outros. Como o Catecismo da Igreja Católica nos lembra, usando as palavras de Santo Agostinho, cada vez que nós comungamos, comungamos o Cristo total, a cabeça e os membros. Por isso não pode haver desavença, desunião, briga entre nós, porque todos nós formamos um só corpo em Cristo. E é quando a gente esquece isso que começam também os problemas na nossa vida e nós nos tornamos fracos. E somos invadidos e levados como escravos para essa grande Babilônia que é o mundo sem Deus que nos rodeia. E ali nós que somos filhos amados no Filho, porque Ele vive em nós e nós nele, acabamos adquirindo a condição de escravos, de cegos, de pobres, de oprimidos, porque o mundo que não conhece Deus vive uma lógica que é a lógica da morte, da escravidão, do mal, do império do mal, do império do maligno. E sempre que nós esquecemos essa verdade tão linda, sou filho desse Pai amado, sou filho no Filho, porque sobre mim foi derramado o Espírito Santo, o Espírito de adoção, o Espírito de amor,
o Espírito que me torna, junto com a Igreja, um só corpo em Cristo Jesus. Esse é o mistério, essa é a verdade que nós experimentamos da forma mais concreta em cada Eucaristia. Cada vez que comemos esse pão que é Cristo Senhor, nos tornamos um só corpo e um só Espírito com Ele. Por isso, irmãos e irmãs, não tem sentido para nós que somos um só corpo, nenhum tipo de desavença, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de discórdia, nenhum tipo de relação de poder ou de inveja. Como São Paulo explicava para os coríntios, né? Uns invejavam os carismas dos outros, e ele dizia, bom, nem todos podem ser pé num corpo, nem tudo é pé, nem tudo é mão, mas cada membro do corpo é diferente do outro e todos formam um só corpo. Assim também nós, a nossa diversidade de dons, de carismas, de bens, todos nós formamos um só corpo e nos amamos uns aos outros, como Jesus nos ensinou, e mais ainda com esse amor que Ele mesmo, que é o amor dele mesmo, e que Ele derramou sobre nós quando nos enviou o seu Espírito. Que essa memória, irmãos e irmãs, dos benefícios de Deus por nós, da obra da redenção, que essa memória também constitua a nossa identidade. Quem sou eu? Nessa semana toda a gente celebrou a memória dos mártires muito queridos da Igreja, São Sebastião, Santa Inês, São Vicente, e todos eles, diante dos poderosos desse mundo, o que eles diziam? Sou cristão, e com isso diziam tudo aquilo que era necessário dizer. Esse sou eu, sou cristão, porque Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Que essa seja, irmãos e irmãs, a nossa identidade e a razão da nossa alegria em Cristo Jesus.